Oi, gente, tudo bom? Esse caso que eu quero estar falando hoje, relatando para vocês, ele se chama Sequestrada à Luz do Dia. Esse caso está na Netflix e eu não vou contar ele muito detalhado, porque na verdade eu quero estar enfatizando o comportamento da mãe e do pai da menina que foi sequestrada. Então, são duas famílias que moravam em Pocatello, Idaho, Estados Unidos, em 1972. Isso aconteceu. Na verdade, a família que é o pai, que é o sequestrador, ele se mudou com a família dele para Pocatello em 1972. E ele começou a participar da mesma igreja que essa família, que é duas famílias. Uma família é o Robert Broberg, Marianne Broberg e as filhas, inclusive uma delas é a Jen, que vai ser a menina que vai ser sequestrada. Então essa família são os Brobergs e os Bertscholds são a outra família, que também ele se chama Robert Bertschold. Esse Robert Bertschold, ele vai sequestrar a filha da outra família, dos Broberg. Então são duas famílias e os dois pais se chamam Robert, mas esse Robert Bertschold, que é o psicopata, sequestrador, né, predador de crianças, ele que vai, a gente vai chamar ele de B, que quer dizer B, na verdade em inglês chama B, que é o nome que eles colocaram nele, o apelido nele. E ele, no caso, eles foram para a igreja e a Marianne, que era corista da igreja lá do louvor, acho que ministra de louvor, alguma coisa assim, ela notou essa família nova na igreja e foi fazer amizade. E a Marianne foi a primeira que foi conhecer essa família lá. Acho que ela foi na casa deles, alguma coisa assim, não sei, ou na igreja mesmo. E ela começou a descrever pro marido dela, pro Robert, como que a família era, que era uma família muito simpática, muito agradável. E ela começou a detalhar sobre o Robert Bertschold, que no caso era o B, né? Ela começou a falar sobre ele, que ele era muito amigável e acessível. Essas são as palavras que ela utilizou quando ela foi falar sobre ele. Ele era muito amigável e acessível. Ele tinha uma personalidade exuberante e maravilhosa. É a descrição da Marianne, a mãe da Jane, que é a menina que vai ser sequestrada. Ela deu essa descrição sobre o Robert. E também ela disse sobre a esposa do Robert, que se chamava Gayle. No caso eu vou falar Bee, para não confundir com o Robert, pai da Jane. Ela se chamava Gayle, a esposa do Bee. E ela falou que a Gayle era muito fechada, muito tímida e era quieta demais. E que ela não combinava com o Bee. Então guarda essa informação. Tá? Então, assim que eles se mudaram, essa família já mandou uma cesta de frutas para... A família dos Bertschold mandou uma cesta de fruta para os Broberg. E aí, um cartão falando que amaram conhecê-los, né? E que gostaram muito de estar junto ali na igreja, de serem amigos e tal, serem vizinhos. E nisso, ele começou a frequentar a casa dos Broberg. Então, o Robert, o B, né? Bertschold, ele começou a ir todas as noites na casa dos Broberg. E ele ficava brincando muito com as crianças. Ele brincava, ele rolava no chão, ele punha as crianças no colo, ele, né, ficava no chão brincando ali, tirando foto e tal. Com uma certa intimidade exagerada, né? E o que aconteceu? Nisso, ele começou a ficar muito íntimo da família. Ele dava uma atenção especial para a Jen, que era a menina mais velha. Na época, ela tinha 10 anos. E ele fotografava, tem várias fotos assim, e pegava no colo, tem foto dele abraçando, tem foto no barco, em muitas ocasiões. E isso durou 2 anos, perdurou 2 anos toda essa intimidade. O que aconteceu? Teve vezes que eles pegaram a Jane para poder viajar, que nem os Bertschold, que é o B, né? Pegou a família dele e foi viajar para Seattle, e ele pegou a Jane para levar junto, tipo, só a Jane, né? Aí até estranho, né? Levar a filha de uma outra pessoa numa viagem, levar uma só. Levou ela para uma viagem em Seattle e ela lembra de ter ficado dopada durante o jantar. Ela estava se sentindo mal, estava sentindo a cabeça meio balançando, não estava conseguindo dar conta do que estava acontecendo. Ele levou ela para o quarto, disse que ela não estava bem. E ela lembra que entre essas fases de transe que ela tava, que ela acordava e ela apagava, daí ela voltava, acordava, apagava, acordava. Ela acordou e ela lembra de ter visto o B no quarto, sem nenhuma roupa. Depois do incidente,
que aconteceu que ela foi dormir no trampolim no quintal da casa do Bi. Tinha um trampolim enorme, então as crianças brincavam de acampar e dormiam no trampolim. E ele dormia junto com as crianças no trampolim. E ele estava dormindo atrás da Jane. E a Jane lembra de ter acordado com a calcinha baixada até no tornozelo. E ela perguntou pro Bi o que tinha acontecido, que a calcinha dela estava baixada. Ele falou, você estava se mexendo muito durante a noite, você deve ter tirado a própria calcinha. Daí ela achou que fosse isso mesmo, que era verdade e tal. Nisso se passaram 2 anos com muita intimidade, eu tô resumindo, tá bom? Gente, porque tem na Netflix, tem canais contando detalhes bem detalhados, só que eu quero enfatizar aqui o comportamento do pai e da mãe. Então, nesse caso, eu não vou contar com muitos detalhes. Nisso, passou 2 anos nessa intimidade. Os pais, eles se irritavam pelo Bi dar muita atenção pra Jane. Ele dava muita atenção pra ela, ele ficava muito em cima dela, muito atrás dela e tal. E os pais se irritavam com isso, tá? Guarda essa informação também. O que aconteceu? Chegou no momento no dia de junho de 1972, a época do sequestro, na verdade, foi 17 de outubro de 1974, depois de 2 anos. Em 1972 ela tinha 10 anos, depois ela estava com 12. E ele pegou e convidou ela para andar a cavalo e ele deu uns antialérgicos para ela. E para ela tomar, ia levar ela no estábulo para andar a cavalo, né? E aí esses antialérgicos na verdade, eram remédios para estar dopando ela, né? E ela não viu mais nada no caminho. Ela acordou, ela estava num trailer e ali ela recebeu instruções de um rádio que falava que ela era metade alienígena, metade humana. E nisso ele enganou ela tinha 12 anos, e ele enganou ela e fez parecer que eles foram sequestrados por alienígenas. E ele se machucou todo, ficou todo machucado, deitado no sofá. E ali naquele rádio que falava que ela era alienígena, falava que ela tinha que cumprir uma missão, que ela teria que ter um filho com um homem, fala companheiro, porque eu acho que é a visão de Mormons, acho, que fala homem companheiro, companheiro homem, companheira mulher, eles usam essa expressão. Então dizia que ela tinha que ter um filho até os 16 anos, e que se ela não tivesse esse filho, o planeta ao qual o pai dela, que era alienígena, pertencia, seria destruído, e o pai dela morreria, ela seria evaporada, a irmã dela ficaria cega, uma coisa assim. Aí fala na voz lá assim, saia e veja que o seu marido está na sala ao lado. O seu marido não, o homem companheiro com o qual você deverá ter o filho estará na sala ao lado. E ela sai, e ela estava com muito medo, muito assustada, e ela viu o Bi deitado, tipo assim, vamos dizer, desmaiado, né? Todo machucado, com sangue e tal. E aí ela ficou tentando acordar ele, né? Ele fingindo que estava desmaiado. Ele acordou e falou para ela se o alienígena tinha falado com ela também. Ela falou que sim, o alienígena tinha falado com ela. Aí ela pegou, ele falou, então vamos cumprir a missão e tal. E levou ela pro quarto, né? Para cumprir a missão. Isso durou 35 dias, por quê? Ele pegou ela e levou pro México. E no México ele se casou com ela, porque lá podia, na época, podia ter casamento com criança, né? E nisso, depois ele volta para os Estados Unidos, ele é preso, na verdade ele é preso no México, que os pais denunciam, tudo mais, vocês vão ver lá na série. E aí nisso é feita uma acusação de sequestro contra ele. Só que a menina, a Jen, ela acredita piamente ali que ela tem que cumprir essa missão. E que essa missão vai depender da vida dela, a vida do pai dela, a vida da família dela, do planeta lá extraterrestre, né, e tal, que ela precisa cumprir, ela tá desesperada por isso. E aí eles fizeram um exame nela, né, um exame de virgindade, e viram que o ímen não havia sido rompido, tipo assim, uma completa enganação. Tem países já que já é proibido esse exame, né, porque isso aí como se diz, é uma fachada, é um mito absurdo, porque tem mulheres que têm 2, 3 filhos e têm o ímen, e tem mulheres que são virgens e não têm o ímen. Ímen não é sinal de virgindade, isso nunca foi e não é. Então a menina não tinha sido rompido o ímen, então entenderam eles que ela não foi, né? Vamos dizer que palavra que eu posso utilizar aqui, ela não foi violada, né? Então, ela não foi violada, então vamos acusar só de sequestro. E nisso vai entrar o caso do pai e da mãe, que eu vou contar para vocês agora. O que aconteceu? Durante esses 2 anos, de 1972 a 1974, foram um tempo de muita intimidade. Aquela família muito íntima, ia muito na casa dos Broberg, esse homem, o Bi,
muito amigo, muito cheio de coisa, fazendo favores e tal, e aquele homem que tinha lábia, falácia, sabe? Fala bem, que tem bastante argumento, uma pessoa bem manipuladora, né? Ele é uma pessoa muito manipuladora. E como que você vai saber se você vai ser uma presa de uma pessoa, um psicopata? Como que você vai saber se você vai ser manipulado por uma pessoa que tem essa capacidade de enganar, de defraudar, de mentir, de roubar, de fazer coisas assim horríveis, né? E vai te manipular e te enganar ao ponto de você acreditar nessa pessoa e não se despertar para a realidade. Quais são as características de uma pessoa que ele procura para manipular? Porque um psicopata, que é o caso do Bi, né? Ele é um psicopata. Ele é uma pessoa que ele sabe com quem ele pode lidar. Ele sabe quem ele pode enganar, né? Antes dele pôr os olhos na Jen, ele tinha ficado interessado em 2 outras meninas. E os pais perceberam que o cara tava, tipo, interessado, dando muita atenção para as meninas e, tipo, afastou as meninas. Tirou as meninas de perto, não deixou mais ter contato, não teve mais contato com ele. Esses 2 pais, eles não foram manipulados. Por que o senhor Robert Broberg foi manipulado e esses outros 2 pais não foram manipulados? Qual que era a personalidade do Robert Broberg? Como que ele se comportava? Como pessoa ali, como pai. Ele, primeiramente, ele era um pai muito bom. Ele era um pai amoroso, um pai trabalhador, um pai carinhoso, preocupado, né? Um pai, assim, exemplar. Só que ele tinha uma dificuldade no seu temperamento e na sua personalidade. Por quê? Ele tinha um temperamento tímido, implosivo, mas introspectivo. Ele era uma pessoa que, assim, tinha dificuldade de impor o que ele pensa, falar o que ele pensa. Ele tinha dificuldade de falar não e ele tinha medo de decepcionar a outra pessoa. Isso porque ele fala ali no vídeo também que eles se incomodam quando eles precisam falar alguma coisa e, tipo, incomodar alguém ou falar que não ou que não gostou de tal coisa. É assim, eles são pessoas que evitam conflitos. São pessoas que, primeiro, não têm coragem de dizer não, têm dificuldade de dizer não. É uma pessoa mais introspectiva, não quer incomodar ou falar, fazer alguém chatear alguma pessoa, não quer ser chato, não quer falar, olha, não gostei disso, eu não quero que faça isso. Ele não quer ser chato, não quer ser uma pessoa que acaba com a festa, que fala, ó, acabou, não quero saber de coisa acontecendo aqui e tal. Então, ele, na verdade, tem um caráter mais enfraquecido nessa parte, porque o que ele pensa, ele não consegue expor, ele não consegue falar. Tipo, o psicopata, ele vai analisar a pessoa que ela aceita as coisas que você vai... Claro, ele vai indo devagar, lentamente, ó, conseguindo o terreno, né? E ele vai perceber aquela pessoa que aceita argumentos, que ele consegue manipular e a pessoa não tem coragem de se impor, né? Então, ele não era de falar muito assim o que ele pensava, você vê ali que ele tem uma dificuldade de expressar o que ele pensa, o corpo dele ele tá falando, mas ele se mexe, ele se incomoda, né? E ele também tem dificuldades de tomar decisões. Você vai notar na série, no documentário, como ele tem dificuldade de tomar decisões, porque ele vai deixando as coisas acontecerem e a hora que não dá mais, ele toma uma decisão. Quando não tem o que fazer mais, ele toma uma decisão. Ele se torna uma presa fácil, né? Uma presa fácil para o psicopata. As pessoas ficam tendo dúvidas sobre psicopatia, mas se você estudar sobre a questão dos psicopatas, veja o que os psiquiatras dizem. E o psicopata, ele é da seguinte maneira: ele nasce psicopata, tá? São crianças psicopatas, adolescente psicopata, jovem, adulto psicopata. Então, o que é? É aquela pessoa que ela não tem empatia, ela não consegue se pôr no lugar do outro para se importar com o outro. É uma pessoa que só pensa em si mesma, só em si mesma. É uma pessoa que ela quer satisfazer os seus próprios desejos. É uma pessoa dada à crueldade, à maldade, entendeu?
seja predador de crianças, seja predador de mulheres, seja assassino. Tem 3 graus de psicopatia: grau leve, grau moderado e grau grave. O grave é o serial killer, né? Que já faz aquelas atrocidades, né? É o grave. O médio é aquela pessoa que, tipo o Bi, assim, ele, né, predador de criança, faz coisas ilegais, imorais, né? Mexe com coisas que, né, garotas de programa, venda de pessoas, coisas assim. O grave já tem o perfil de tirar a vida, né? Eu não posso falar algumas palavras aqui, mas assim, tirar a vida, fazer coisas ruins com a pessoa para a pessoa sofrer, tem prazer no sofrimento, um sadismo, né? É o grave. O médio é aquele que, tipo, pega e seduz uma pessoa e vende ela para ela ser garota de programa no exterior. Tanto faz se ela vai morrer, se ela vai pegar uma doença, se ela vai ser, sabe, espancada, né? Eles não se importam. E o leve é aquela pessoa estelionatário, aquela pessoa que dá golpe, aquela pessoa que engana, tira dinheiro. É assim, é uma pessoa fria, são pessoas frias. O cérebro dessas pessoas, a parte, eu não lembro se é a parte frontal que não funciona. É a parte onde que a pessoa não consegue se importar, ela não se importa. Aí as pessoas falam, psicopata não tem sentimento. Ele tem sentimento, o que ele não tem é empatia, ele não se importa, entendeu? Para ele, o que importa para ele é atingir os objetivos dele, satisfazer as vontades, os desejos imundos dele. São muito dados à crueldade, a predadores e tal, eu não posso falar certas palavras, mas é tudo quanto é coisa que não presta, né? Sadismo, masoquismo, coisas assim. Então, eles são pessoas que... As pessoas falam assim, mas coitada, a pessoa não é porque, né, nasce então e já tá condenada. Essas pessoas que são psicopatas, elas gostam de ser psicopatas e elas não se importam com as outras pessoas. As outras pessoas são meros objetos. Eles não têm consideração por ninguém, nem por filho. Nenhum psicopata ama ninguém, nem filho, nem esposa. Se ele estiver tratando bem um filho, é porque ele tem algum objetivo de satisfazer algum desejo dele maligno com aquele filho. Ou alguma coisa relacionada a uma violação, ou alguma coisa relacionada a uma manipulação, ou usar essa criança para poder fazer uma troca, para poder, né, manipular a mãe, né, ou a família, ou outras pessoas. Ele não tem amor, ele não ama, não tem amor nenhum. Não se engane, ele não tem amor por esposa, por ninguém, só por ele, só se importa consigo mesmo, nem por mãe, nem por pai, por ninguém. Então teve um dia que o Bi ligou pro Robert Broberg na floricultura, ele estava trabalhando e o Bi ligou para ele. E ele estava muito afobado, muito eufórico, assim, frenético. E ele falou que queria sair para poder conversar. E então o Robert foi, né? O Robert Broberg foi com o Bi. Eles foram de carro e ele levou ele para um lugar mais deserto, mais afastado. E começou a falar para ele, assim, isso dentro desses 2 anos antes do sequestro. Que eu não sei se foi em 1973 ou se foi em 1972 mesmo, ou perto de 74. E o que aconteceu? Ele levou ele para esse lugar deserto e falou para ele assim, começou a falar para ele que não conseguia ter relação com a mulher dele, que ele tava, né, precisando se aliviar e tal, e se ele não dava uma ajuda para ele. E aí nessa mesma hora, quando ele falou assim pro Robert dar uma ajuda para ele se aliviar, eles riram. Essa expressão, como que eu digo, reação da pessoa tá rindo, é porque a pessoa, ela, tipo, não tem coragem muitas vezes de falar alguma coisa ali que ela pensa, ou que ela tem medo de se impor. E se fosse uma pessoa assim, um homem colérico, talvez o Bi não estaria nem vivo agora, né? Porque daí ele talvez ia apanhar tanto ali. Porque um homem colérico, se um outro homem falar uma coisa dessa para um homem colérico, é capaz dele, né, aconteceu, fazer alguma coisa pior. Porém, eu acredito que ele tinha uma personalidade, como ele tinha uma personalidade mais introspectiva e ele não tinha muita coragem de se impor, ele riu. E aí o Bi falou pra ele assim, ai, Robert, para com isso, é só uma coisinha boba de nada, falou pra ele. Então o Robert deu a mão pra ele fazer, não posso falar a palavra, se aliviar. Num ato de, não posso falar a palavra, mas você sabe, de... como que pode dizer? Como se fosse uma estimulação. Mas aí, o que aconteceu? Ele fez isso daí.
E isso, na verdade, ele ficou se sentindo muito, muito mal. E ele, mesmo sendo algo assim errado, indecente, imoral, ele não teve coragem de falar não, de falar eu não faço isso. Eu não sou assim, está me confundindo, eu não gosto disso, eu não sirvo, eu não sou para isso, eu sou homem, eu não tenho interesse. Ele não disse nada, ele simplesmente riu, né? Porque a personalidade dele é uma personalidade mais implosiva, então ele não tem muita coragem de falar. E em 1972, 73, 74, era uma época em que as pessoas eram mais inocentes, um pouco mais inocentes. Não tanto também, né? Porém, você tem que analisar aí também a questão espiritual, que você precisa deixar... Você não pode olhar só pela questão física ali. Naquele momento em que o Robert Broberg deu a mão para fazer aquela estimulação no bi, isso foi errado. Isso foi errado. Isso poderia se representar, foi até um tipo de uma relação, mas não foi necessariamente porque, na verdade, o Robert Broberg não era homossexual, nem o bi também não era. Mas o bi fez isso como um meio de poder aprisionar o Robert. Por quê? Ele precisava ter alguma coisa no campo moral, que fosse algo que o Robert tinha feito, que fosse algo imoral, que fosse algo que ele não poderia contar para as outras pessoas, porque seria algo feio, imoral, ainda mais naquela época, né? E o homem não era um homem homossexual, ele era heterossexual, então para ele seria muito mais vergonhoso contar que ele teve um tipo de relacionamento assim. Que as outras pessoas depois ficaram comentando que o pai e a mãe se apaixonaram pelo psicopata. Isso não aconteceu. O pai não se apaixonou. O pai fez algo porque ele não teve coragem de se impor, de falar, eu não aceito, eu não vou fazer isso, eu não quero, isso é errado. Ele não se impôs, ele não falou o que ele pensava, ele não, por causa dele ter uma personalidade introspectiva, ele não gosta de conflito. Então ele é um homem que se a pessoa peitar ele, falar assim pra ele, faz isso aqui que eu tô te mandando, é capaz que ele vai e faz. Por quê? Ele tem medo de conflito, de enfrentar as coisas, as pessoas. Tem pessoas que têm traumas também relacionados, não tem só a ver com temperamento, né? Ou com personalidade, tem a ver também com os traumas que a pessoa tem. Então é uma pessoa assim passiva, né? É uma presa fácil. E nós temos que levar aqui, eu estava falando em consideração o mundo espiritual, porque naquele momento em que ele fez essa atitude, ele já ficou imediatamente infestado por demônios. Porque no momento a Bíblia fala o quê? Até tem um versículo da palavra em 1 Coríntios capítulo 6, 18, que diz o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade, pecados sexuais, peca contra o próprio corpo. Então, a pessoa pode cometer vários pecados, mas se você cometer a imoralidade, você está pecando contra o seu próprio corpo. Quando você peca contra o seu próprio corpo, você está abrindo uma porta para que venham espíritos malignos. Algumas pessoas falam espíritos obsessores, outras pessoas falam outros nomes, mas é tudo igual. E ali naquele momento ele já ficou infestado por espíritos malignos por causa daquela imoralidade, por mais que ele não quis. E aquilo foi incômodo, ele se sentiu muito mal. Ele disse no depoimento, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E ele chorou. Ele falava e ele chorava. Foi horrível aquilo para ele. Quando ele fala, ele fecha os olhos, porque é uma expressão de que ele não quer ver, ele não quer se lembrar, porque foi horrível aquilo. Então, quando acontece do psicopata pegar a menina e levar para o trailer e fazer toda aquela história de missão e tal, e eles trazem eles de volta do México, ele vai preso por sequestro, e aí a Gayle, que é a esposa do Bi, manda ela ir na casa do Robert Broberg, pai da Jen, e fala com ele que se ele não tirar as acusações de sequestro, ele vai contar que teve um relacionamento homossexual com ele para todo mundo, vai expor. E aí ele vai, conversa com a esposa dele, fala que isso aconteceu e vai os dois lá diante do advogado e assinam declarações de que não houve sequestro, a menina não foi coagida, que não houve nenhum tipo de persuasão, não houve nenhum tipo de engano, que ela foi porque ela quis ir, ela não foi forçada, eles permitiram, que nada daquilo era real, senão tinha um monte de coisa escrita lá na série da Netflix, vocês vão ver.
os detalhes de tudo lá. E aí, as pessoas ficaram horrorizadas. Os vizinhos ligavam e falavam: como que vocês podem tirar as acusações? Que absurdo! Como vocês falam? Muitas pessoas criticaram também ele e ela, criticaram muito, porque falaram assim: nossa, mas ele estava mais preocupado com a imagem dele do que com a filha que foi sequestrada. Tem 2 pontos aí. Tem o primeiro ponto de que ele estava preocupado com a imagem, sim, porque o medo de ser difamado naquela época, naquela região conservadora, que eram pessoas assim que prezavam muito a moralidade, né? E eram da igreja Mormon, que é uma igreja também mais rigorosa. Eu não conheço muito as doutrinas, mas ele tinha essa questão moral, assim, da visão, e tinha também a questão espiritual. Porque no momento em que você pratica algo que é imoral com o seu próprio corpo, você precisa passar por um processo de libertação para você conseguir abrir a sua mente, entender, porque ali, quando tem uma ação de um psicopata, você pode analisar todas as histórias de pessoas, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, você nota aquela mulher que apanha. Eu tive amigas assim, que apanhava tanto, mas apanhava e não larga, não separa, não consegue. E você fala assim: nossa, mas que pessoa, por que ela aceita? Olha aí, mas merece mesmo e tal. Por quê? Ali, gente, vocês têm que entender que tem uma infestação demoníaca. A pessoa, ela recebe um espírito de passividade. Essa pessoa, ela se torna vulnerável ao psicopata. Ela aceita tudo, ela fala sim para tudo, ela baixa a cabeça. É uma pessoa que ela não tem muito controle, muitas condições de se posicionar. Porque ali tem uma ação espiritual. Não é só a questão que ele estava preocupado com a imagem dele. Ele estava dominado. Porque o psicopata, podem olhar todas as histórias de psicopata, mulheres e homens. Eles abusam das pessoas, eles roubam, eles fazem as pessoas de palhaço, fazem de bobo, eles agridem, e as pessoas ao redor estão ali tolerando, assim, ó, anos. Eu vi histórias de pessoas que toleraram o psicopata por anos, e a pessoa olhava e falava assim: não sei como que eu tolerei, eu não sei como que eu permiti isso. O próprio Robert Broberg, ali no depoimento dele, ele chora, ele fala: não sei como pudemos ser tão bobos. Como que eu pude permitir tudo aquilo? Eu não sei como eu permiti tudo aquilo com tantos sinais de que as coisas não estavam bem. Isso, gente, é uma questão espiritual. A pessoa fica cega. A pessoa recebe um espírito de passividade, você entendeu? Então a pessoa já não tem muito controle. Por quê? Porque ali abriu-se uma porta e uma ação demoníaca estava agindo diretamente ali na cabeça do pai. Então, nesse momento, eles tiraram as acusações, não tinham testemunhas, ele não foi condenado, ele foi solto. O psicopata foi solto. E assim que o psicopata foi solto, o que ele fez? Começou a ligar para a mãe da Jen, para Mary Ann. E ele ligava para ela e falava para ela que amava ela e que não conseguia parar de pensar nela. Aí ela, em vez de desligar o telefone na cara dele, né? Primeira coisa que aconteceu antes do sequestro, que eu preciso citar sobre a mãe, é o seguinte: ela estava na casa dela num belo dia, aí o psicopata ligou e falou para ela se ela poderia levar um lanche para ele. Que ele ficou sem almoço, a esposa dele não levou lanche, não sei como é que foi lá. E ela foi, fez um lanche e levou para ele, que eu acharia extremamente estranho. Nos dias de hoje, se um homem, um vizinho, pede para mim levar um lanche para ele, primeiro que eu já ia falar para esse meu filho: liga pro McDonald's, meu filho. Que eu tenho a ver com isso, que você tá sem almoço, não sou sua mulher. Eu jamais iria numa oficina de um homem sozinha com um lanche na mão. Por mais que fosse íntimo da família, porque eu nunca fui de ter muita gente na minha casa também, né? Mas vamos supor, uma pessoa íntima na casa, que vai sempre na tua casa. Mesmo assim, ela levou esse lanche pra ele. Chegando lá, ele começou a conversar com ela, começou a dizer que ela era muito bonita. Isso, gente, antes do sequestro, tá? Isso foi durante aqueles 2 anos que eu falei pra você lá, que ele ficava muito íntimo das crianças e tal. Tirava foto da Jam e, né, todas aquelas coisas.
E aí ela foi lá levar esse lanche pra ele começou a falar como que as pernas dela eram bonitas, como que ela tinha um corpo tão bonito, ela era linda, ele começou a, tipo, tocar ela e tal, e ela permitiu, tá? Lembra lá no começo, quando ela falou que ele era uma personalidade acessível, maravilhosa, que ele tinha uma personalidade exuberante e tal, lembra? Lembra que ela falou que a gay ou a esposa não combinava com ele? Então, já inicialmente você já vê que ela lançou um olhar diferente pra ele, né? Ela já lançou um olhar de adultério ali. Então ele pegou e começou a falar que ela era muito bonita, elogiar ela, e ela gostou de ouvir isso daí, né? Ela mesma fala. E depois de uns meses ali, dentro daquele período mesmo, antes do sequestro, teve uma... não sei se foi qual cidade que ela falou que teve, eu não lembro. Uma conferência da igreja Mormon, e eles foram. Pelo que eu entendi, foi só a Marianne e o Bi e não sei mais quem. E aí, o Bi convidou a Marianne para ir ver as montanhas. Então é um lugar que tem montanha, né? Convidou ela para ver as montanhas e eles foram ver as montanhas. Eu achei super inapropriado. Eu nunca entraria num carro com um homem, seja ele quem for. Claro, meu irmão, tudo bem. Seja ele quem for, eu não entraria num carro com um homem para sair, para ver montanha, para ver o que for nesse mundo, jamais sozinha. Você entendeu? Então você já vê que ela já tinha segundas intenções. Ah, Priscila, você não pode ficar julgando a mulher. Ela tinha segundas intenções. Isso foi antes do sequestro. E ele levou ela lá, eles começaram a se beijar, daí começaram a se tocar, e tiveram que uma meia experiência ali de toques e tal, e voltaram embora para casa, e o que ela falou foi: nós tentamos ficar calmos e seguir as nossas vidas normalmente. Ela não falou assim que ficou mal, que se sentiu, ai, não devia ter feito isso, ai, meu marido, nossa, eu traí meu marido, confiança do meu marido. Não, ela falou que eles tentaram ficar calmos e seguir a vida normalmente. E aí ela contou que durante os dias que se seguiram, ela não parava de pensar no toque que o Bi, o psicopata, tocou nela, né? E ela não conseguia parar de lembrar na sensação que ela sentiu quando ele tocou nela e o toque e as coisas que ele falava pra ela, que ela se sentia muito bem. Aí, gente, é cruel, porque você vê que ela falando, ela tá sorrindo, micro sorrisos e os sorrisos nos olhos. Ela fala sorrindo, contando desse acontecimento, tá? E triste pro marido, né? Aí, gente, o que aconteceu? Depois do sequestro, que aí voltando lá, onde que eu tinha parado, que ele ligou pra ela e começou a falar pra ela que amava ela, que não parava de pensar na Marianne, isso pra mãe, né? Aí ela falou assim, mas se você me ama, por que você quis casar com a Jen? Olha pra você ver. Em vez de ela desligar o telefone na cara dele, em vez de ela falar pra ele assim, você não vale nada, eu não quero saber de você em contato com a minha família, não. Ela queria satisfação dele do porquê ele quis casar com a filha e não com ela. Tipo assim, era o que ela tava dizendo. Por que você quis casar com a Marianne? Ela tava interessada em saber o porquê que ele quis ficar com a Marianne, com a Jen, que é a menininha de 12 anos. Se você me ama, ela falou pra ele, por que você quis casar com a Jen? Então assim, não é uma pergunta que se faz para um homem que pegou a tua filha, ficou 35 dias com a tua filha lá. E até a gente fala, nossa, eles eram mais inocentes, mais ingênuos, mas eu acho que ali já passou um pouco o limite, ali já tinha algo, porque como a mãe também teve um caso de imoralidade, ela também ficou dominada por demônios. Porém, antes de tudo acontecer, ela já tinha colocado os olhos nele, né, de uma forma assim, de um interesse. E aí ele falou pra ela assim no telefone, não, mas vem aqui porque eu vou te explicar tudo. Por que eu quis casar com a Jen, eu vou te explicar. E ela pegou o carro e foi. Outra coisa que eu jamais faria, ir na casa de um homem, qualquer seja, muito menos, não, gente, não tem explicação mesmo. E aí ela foi lá, chegou lá, ele começou a falar que ela era muito linda, que ela era muito bonita, que ela não era valorizada, e todo aquele papo mentiroso de psicopata, galanteador, que só mulher que tem muita pouca experiência ou que tem uma certa má intenção por detrás de fazer coisa errada, cai. Só mulher que tem a intenção de fazer algo errado, cai. E aí eles começaram a se beijar e eles tiveram relação. E nisso,
passou um dia, ele ligou pro Robert Broberg e contou que tinha tido relação com a mulher dele. E aí foi um choque pra ele, pro Robert, foi muito triste, ele conta, ele chora, ele falou que cada vez piorava mais e tal. E não só isso dela ter tido relação com o psicopata, isso durou 8 meses. 8 meses. E quando depois que, ó, pra você ver como é que o Robert Broberg, o pai da Jem, tinha dificuldade de tomar decisões. O bispo lá da igreja, o reverendo, não sei como é que chama o nome, da igreja Mormon, tinha falado com o Robert mais de 2 vezes sobre ele se posicionar, porque a esposa dele estava tendo um caso com um homem que sequestrou a filha. E ele deveria se posicionar. E já era a segunda vez que o reverendo estava falando com ele, e ele não tinha tomado nenhuma decisão em 8 meses. São 8 meses ela tendo relação com um cara morando na mesma casa que ele. E ele não tomava uma posição. Para você ver o nível de passividade. E para você ver a dificuldade em se posicionar, em falar o que pensa, nós, por mais que nós tenhamos uma personalidade retraída, mais implosiva, que não é de se abrir, eu sou explosiva, mas tem pessoas que são implosivas, não são de falar. Tem que orar, pedir para Deus, pedir ajuda. Senhor, abre a minha mente, abre a minha boca, me ajuda. Não deixe de falar o que você pensa. Não deixe de falar não deixe de se colocar, de se impor e de falar o que você acha que é correto, e não se deixe dominar por uma pessoa quando você vê que algo é errado, seja em questão moral, em questão financeira, em qualquer questão, você vê que aquilo está errado, não deixe de se impor por conta da sua personalidade, por medo de confronto. Pede para Deus te ajudar, para que você enfrente. Eu tenho medo de confronto, eu não gosto de briga, eu não gosto de... Não, mas tem momentos que você precisa confrontar, senão você vai se tornar um escravo da pessoa que está tentando te manipular. Você vai se tornar um escravo. E ele ali não conseguia tomar decisão, aí de repente ele tomou a decisão de pedir o divórcio para Mary Ann. E a Mary Ann, quando ficou sabendo que ele pediu o divórcio e pediu para ela sair da casa, ela ficou chocada. Até, sei lá, né? Acho que é porque daí viu que o marido era muito assim, passivo. Então ela não esperava, porque ela achou que ela ia ficar tendo relação com um cara pro resto da vida, morando na casa do marido. E na maior, morando ali na casa do marido, com as filhas, tendo relação com um psicopata, sequestrador. E quando o marido pediu o divórcio, ela ficou chocada. Você entendeu? Então, assim, não dá nem pra falar, né, gente? É uma coisa... A pessoa acha que ainda deveria estar tolerando aquilo ali mais tempo ainda. E aí, ela decidiu parar de se encontrar com o psicopata só porque o marido pediu o divórcio e mandou ela sair de casa. Senão ela ia continuar. Não sei até quando que isso ia acontecer. E ela contando essa história, ela fala assim, sorrindo, com aquele micro sorriso. Nem é micro, não. É um sorriso bem médio ali. Ela fala que foi um tempo muito animado para ela. E ela se lembra com aquela expressão de sorriso de felicidade. É um horror. É um horror. Vê-se que ainda hoje, ou pelo menos até o momento que gravou o seriado, ela não se arrependeu. Quando você comete um pecado, você comete um adultério, uma coisa horrível dessas, eu não tenho por experiência, graças a Deus, para falar, mas quando uma pessoa comete qualquer pecado, gente, não é só adultério, qualquer pecado, e você se arrepende, você tem tristeza no seu rosto, quando você expressa e você fala, aconteceu, eu tive, né, um relacionamento extraconjugal, você fala com tristeza, seus olhos mostram tristeza, sua boca mostra tristeza, mostra, sabe, arrependimento. Então, quando você realmente se arrependeu, não era a expressão do rosto dela, não se arrependeu ali, deu pra ver, talvez hoje em dia, talvez, não sei, né, as pessoas mudam, né, se arrependem, mudam, não sei. Mas ali o que aconteceu? Isso que depois disso ainda, a menina, a Jem, achando que tinha que cumprir aquela missão, vocês vão ver lá no seriado, ela ainda tentou se encontrar várias vezes com ele, foi morar numa cidade, uma cidade mais distante, onde ele comprou um parque de diversões, e ela queria ir trabalhar no parque com ele, daí para ficar tentando, né, cumprir a missão, que era ter o filho até os 16 anos.
E aí o pai falou, ela não vai, o pai proibiu totalmente. Daí a mãe falou assim, não, eu vou levar, porque daí ficou com medo da menina sair pedindo carona, disse que o psicopata ligou pra ela e falou pra ela, se você não deixar, ela vai sair pedindo carona, e vai ser perigoso e tal. Aí ela resolveu levar sem autorização do pai. O pai, ele não permitiu, mas mesmo assim nada aconteceu. E aí, depois ela voltou embora, daí teve um caso lá, que até acho que a polícia trouxe ela embora e tal. Aí foi sequestrada pela segunda vez, quando ele pegou ela na casa, escondido, ela pulou a janela e levou ela. Eu não vou ficar dando spoiler, né, gente? Apesar que também a maioria das pessoas já assistiu, né? Mas ela é sequestrada pela segunda vez, eu não vou detalhar, tá bom? E aí, nisso, eles conversam, tal, tentam encontrar a menina e tal. Até que no final de tudo, a menina cai em si de que a história do alienígena não é verdade e ela conta para os pais, para as irmãs, para a amiga. E nisso eles entendem o porquê que ela estava querendo ficar com ele tanto e tudo mais. Aí eles conseguem entender tudo isso no final. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês era a questão mesmo do pai e da mãe, que era a questão da forma do comportamento. A mãe se comportou de uma forma que ela já teve o interesse, né? E, tipo, ela não priorizou, assim, a segurança da filha dela, das filhas, né? Mas ela priorizou o sentimento dela, o que ela sente, o que ela gosta. Ah, porque eu me senti bem com as palavras que ele falou, eu me senti bem com o toque dele. Foi um tempo animado para mim. Ela só pensa nessas coisas, ela estava focada nisso. Quer dizer, você vê ali que tem um interesse assim muito egóico ali, é uma coisa assim focada nela. Ela estava mais assim interessada em satisfazer os seus desejos. E ela ainda deu desculpa que ela era casada há 12 ou 13 anos. Então, que o casamento, né, não tava lá aquelas coisas, que o marido dela não tinha essa personalidade exuberante, maravilhosa, como se isso fosse uma desculpa, porque eu não sei que jeito que é o comportamento deles na igreja Mormon, né? Mas nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, temos Jesus na nossa vida, o nosso casamento é maravilhoso, é uma bênção, é algo assim, é uma coisa para é algo para se agradecer todos os dias. Todos os dias a gente tem motivo para agradecer todo dia pelo nosso casamento. É assim uma alegria, um amor, algo maravilhoso, algo assim que vem de Deus. Eu sou casada há 18 anos, eu poderia falar, gente, eu sou casada há 18 anos já, meu marido não é igual aquele homem, né? Eu poderia dar uma desculpa assim? Não poderia, gente, não poderia, porque não é desculpa, assim, entendeu? Não sei se antes teve algum caso, né, extraconjugal por parte dela, porque ele se mostrou fiel. Tanto que quando aconteceu aquele caso, né, que não foi um relacionamento homossexual, foi algo que ele foi meio que forçado a fazer por não ter condições emocionais de se impor e de falar, eu não faço isso, eu não aceito você na minha casa, eu não aceito você abraçando minha filha, colocando no colo, eu não aceito você dormindo, acampando e dormindo do lado, atrás da minha filha. A esposa dele mesmo, a gay, eu não falava nada, era uma pessoa totalmente passiva, você vê que já é uma coisa maligna, né? Então, essa é a questão. Uma pessoa, um psicopata, se ele tá no teu trabalho, se ele é teu vizinho, se ele tá na tua igreja, todo lugar tem. Não é só assim, só tem nas grandes cidades. Todo lugar tem psicopata, tá? Claro, os psicopatas grau 3, que são aqueles mais perigosos, eles acabam cometendo crimes, sim, e são descobertos, né? São descobertos. Mas em todo lugar tem psicopata. Então, se você é uma pessoa que é mais introspectiva, se você é uma pessoa que não se impõe, você precisa fazer um exercício de oração, de estar falando, de estar se abrindo, de conversar, de fazer terapia, de colocar diante de Deus e mudar isso. Por quê? Porque uma pessoa que não se impõe, uma pessoa que não fala não, uma pessoa que vê que tá lá com a menina no colo, que tá lá, pega a menina aqui, pega a menina ali, põe a menina aqui, põe a menina lá, e toda aquela intimidade, e tá incomodando. Você lembra no começo que eu falei que os pais ficaram irritados com essa atenção que ele dava pra Jen? E eles não faziam nada. Eles ficavam irritados, mas nada, eles faziam nada. A irritação já é um sinal do corpo mostrando ali aquela intuição que tá errado. Sim, põe, chega, olha, é o seguinte, senhor B,
eu não quero mais que você venha, tá? Não sei. Outra coisa também, as pessoas se importam muito com o que os outros vão pensar. Ai, se eu falar isso daí, vai perder a amizade. Então, se você é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de falar o que você pensa, se você tem um pouco mais de dificuldade de se impor e tem medo de conflitos, tem medo de ser desagradável, porque teve até um momento lá na primeira vez quando ela foi sequestrada, que era 9 horas da noite, ele não tinha voltado com ela, e então ela queria... Acho que na hora eles queriam chamar a polícia, daí a Gayle veio, a esposa do Bi, e aí pediu para não chamar a polícia. E aí já faziam 2 dias que a menina estava desaparecida com o Bi, né, que tinha sido sequestrada. Até então eles não achavam que era sequestro, eles não cogitavam nada disso. E aí ele não queria chamar a polícia para não chatear a Gayle, porque a Gayle pediu para não chamar a polícia. Olha para você ver o nível, né? E que a filha tá desaparecida por 2 dias e eles só chamaram a polícia, parece que depois de 5 dias. Então a filha tá desaparecida, daí para não chatear a vizinha, ele não ia chamar a polícia, entendeu? Tipo assim, aí você vê assim a dificuldade de se impor, a dificuldade de tomar uma iniciativa. Tem a questão espiritual, tem o espírito de passividade, que a pessoa é dominada, obedece, faz coisas erradas. Então, assim, o que a gente tem que levar de lição para a nossa vida nessa questão? Que se a gente tem dificuldade de falar não quero, não aceito, né? É isso que você está fazendo aqui na minha casa, eu não tô achando correto, eu não quero mais. Você tá vindo aqui na minha casa todos os dias, isso tá me incomodando, você tá tratando minha filha assim, você tá tirando foto, isso tá me incomodando, eu não tô feliz com isso. Se você tem que se impor, você tem que falar o que você pensa. Assim, nós, como pessoas cristãs, nós temos que falar a verdade. E nem que às vezes você não tiver coragem de falar na cara da pessoa, manda uma mensagem de texto depois. Mas não deixa de falar a verdade, não deixa de falar o que está incomodando, não permita que as pessoas fiquem entrando, sendo invasivos, falando o que pensa na tua cara e, tipo, invadindo tua casa e vindo toda vez e não tem sossego porque aquelas pessoas não saem da tua casa. Já aconteceu comigo no passado também isso. Mas assim, se você por acaso tem um relato parecido com isso, se alguma pessoa manipulou tua família quando você era pequena, tem casos de amigas minhas que contam que, tipo, né, gente da igreja, assim, até pastores, né, não saía da casa deles e atrapalhava muito e tava todo dia lá, no café da manhã, no almoço, no jantar, e aquilo ali, sabe, acabando com a família, aquelas pessoas não iam embora. Isso acontece, né? Se você tem algum relato, pode me mandar. Se você quiser mandar no meu e-mail, eu vou deixar embaixo do vídeo o meu e-mail. Você pode mandar o seu relato, que se você quiser, eu conto também aqui os relatos. E assim, pra gente estar tomando isso como lição pra nossa vida, porque psicopatas, pessoas manipuladoras tem em todo lugar. Porém, se ele vai conseguir adentrar na tua casa, se ele vai conseguir dominar a tua família, se ele vai conseguir tomar o que é teu e fazer você fazer coisas que você não gostaria de fazer e te manipular a tal ponto de fazer, te aprisionar moralmente, né? Isso aí vai depender de você, se você vai permitir, se você não vai permitir. Então eu quero deixar isso como um alerta, quero deixar isso como assim, um aviso, um exemplo para nós, né? Eu acredito que eles passaram por tudo isso, foi muito sofrimento para a família. E indico que vocês assistam sim na Netflix, o nome é Sequestrada à Luz do Dia, né? E aí deixa o seu like, se inscreva se você puder estar ajudando a compartilhar também, né? Eu quero estar gravando mais vídeos, realmente com tudo que aconteceu, pandemia, tantas coisas, é muito complicado a gente se organizar. Mas eu quero estar postando novos vídeos, então se você não é inscrito, se inscreva, né? E ajude a compartilhar, se você puder dar o seu like também, que me ajuda bastante a estar divulgando o vídeo, né? E tá sendo mais relevante também para outras pessoas que têm interesse nesses assuntos também. Que eu vejo assim que tem muitos casos assim que acontecem
que você vê coisas que acontecem no dia a dia nosso e as pessoas não levam em consideração, né, a questão espiritual e todas as outras questões, né? Mas o que eu tinha para falar hoje era isso, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês, obrigada por cada um que ficou até o final, né? E muito obrigada pela sua presença aqui no canal e Deus abençoe a todos.